A doutrina mais tradicional, ela afirma que, por conta do inquérito policial ele ser um instrumento que tem por característica a inquisitoriedade, ou seja, ele é inquisitorial, não existe no seu seio contraditório e ampla defesa. Eu acho que essa é uma abordagem um pouco simplista e incompleta do tema, e eu vou tratar dela agora com vocês. Olha, senhores, o inquérito policial ele atinge direitos fundamentais do investigado, ele atinge a sua liberdade, com mandado a representação pela prisão preventiva ou pela prisão temporária dentro do inquérito, ou a própria prisão flagrancial. Ele atinge a intimidade com mandados de busca, isso dentro do inquérito, e atinge o patrimônio, e gera importante repercussão na esfera do próprio processo penal. Principalmente se a gente for tratar aí das provas antecipadas, as cautelares e as não repetíveis. Então, o sucesso ou não de todo o processo penal, ele vai depender justamente de um inquérito policial que seja bem estruturado. Mas essa estrutura, ela precisa ser necessariamente debatida do ângulo da existência de um direito de defesa e do contraditório, mesmo que mitigado dentro do inquérito. Nós vamos ver isso agora. Vamos fazer uns esclarecimentos introdutórios aqui, tá? Antes da gente debater o tema em si, o núcleo do assunto, nós precisamos ver algumas das características clássicas do inquérito policial. A primeira característica que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a inquisitoriedade, senhores. É necessário deixar claro que sim, o inquérito policial é um instrumento inquisitivo, mas isso não significa que ele é um procedimento arbitrário. Então, o que significa, Alex, ser um procedimento inquisitivo? Ele diz a respeito à forma, à maneira como a instrução do inquérito policial ocorre, de que forma que ele é desenvolvido e é concluído. Os poderes são todos centrados em quem? Na figura do delegado de polícia, que após estar ao procedimento, ele o conduz de ofício, com a prerrogativa funcional da gestão dos atos instrutórios. Deveria haver mais regulamentação legal de como o inquérito policial vai acontecer. Muito tem que ser tirado lá do processo e ser colocado como referência dentro do inquérito policial. Há ali no começo do Código do Processo Penal alguns dispositivos que colocam diligências que devem ser feitas. O delegado comparecer ao local do crime, prender objeto após liberado pelo perito, uma diligência que é obrigatória, aí todo mundo sabe que é a requisição do laudo do exame de corpo de delito a partir do momento que a infração penal deixa de vestígios. Mas eu entendo que isso é uma regulamentação parca, deveria ser melhor tratado, até pela importância que o inquérito policial tem na vida do investigado, principalmente, que é a figura central do inquérito, é o investigado, não é a vítima nem nada. Enfim, essa é uma consideração que eu quero fazer, mas inquisitoriedade significa o quê? Não é arbitrariedade, sim a forma como é gerido pelo delegado de polícia. O segundo ponto que eu acho relevante para a gente debater aqui é a característica dele produzir elemento de informação e não prova. Prevalece nos tribunais superiores o entendimento, então, que isoladamente os elementos produzidos na fase de investigação não podem servir como fundamentação para um decreto condenatório. Isoladamente não pode. Então tem que ter o juiz, ao proferir uma sentença, ele tem que trazer alguma coisa de dentro do processo. Ele não pode se valer apenas dos elementos que foram angariados aí na investigação preliminar. E por que é assim, senhores? Por que acontece dessa maneira? Qual que é o entendimento? É porque não há uma dialética dentro do inquérito policial, não há contraditório e ampla defesa. Então o investigado tem que ter direito a se defender, e ele se defende via de regra dentro do processo. É por isso que violaria o princípio legal, o princípio constitucional, aliás, que assegura aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa. Onde é que está esse preceito? Está no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição, que tem a seguinte redação: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, quero que vocês prestem atenção nesse termo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os mesmos os meios e recursos a ele inerentes. Terceira característica é um procedimento sigiloso. O artigo 20 do Código do Processo Penal, ele diz que o delegado de polícia tem que assegurar durante o inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. Vamos à sua redação. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou o sigilo necessário exigido pelo interesse da sociedade. Bom,
De nada adianta o trabalho da Polícia Investigativa, Polícia Civil Federal, se não for resguardado o sigilo necessário durante o curso da investigação. É uma questão de lógica, senhores. Seria impossível a gente resolver boa parte dos crimes se o investigado de início já soubesse que ele figura como investigado. Ele poderia se adiantar e tentar destruir provas, ele poderia mudar até o seu próprio comportamento, que muitas vezes as diligências são efetuadas enquanto ele ainda está cometendo delitos, ou pode também influenciar em provas testemunhais. Enfim, são os motivos aí que a gente entende, não só a gente, né, mas que é a característica da sigilosidade do inquérito policial, tá? Mas o que eu tenho que tratar aqui com vocês, eu vou começar a entrar no tema. Esse sigilo não atinge a autoridade judiciária, o magistrado, e nem o Ministério Público. Mas e o advogado? Esse sigilo atinge ou não atinge o advogado? E até o próprio investigado. Então a gente vai ver isso agora, tá? Bom, como eu já falei, o direito da ampla defesa e o contraditório está garantido na Constituição. Ele fala expressamente a processo administrativo e processo judicial. Mas o inquérito policial ele é concebido como um procedimento administrativo. Então, dentro do procedimento administrativo, que é o inquérito policial, há direito de defesa. Esse artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ele atinge ou não atinge os inquéritos policiais? Olha só, pessoas. Apesar de não citar expressamente procedimento administrativo, que é um gênero do qual o inquérito policial é a espécie, o artigo 5º, inciso 55, não pode ser objeto de uma leitura restritiva. Isso porque o nosso legislador foi claro ao usar genericamente, como eu falei para vocês prestarem atenção, a expressão aos acusados em geral, ao se referir ao direito ao contraditório e ampla defesa. Tudo bem, no inquérito policial nós não temos acusados, nós temos investigado e nem indiciado é investigado. Indiciamento é um ato final que eu vou trabalhar depois com vocês, em que momento que o delegado deve indiciar e se o indiciamento é um termo correto ou não para ser tratado durante toda a investigação. Já vou adiantando, não é, tá? É investigado. Então, essa ausência do termo procedimento administrativo é uma confusão terminológica, certo? A partir do momento que o Constituinte usou o termo aos acusados em geral, ele não quis se fixar apenas no processo. Ele quis ir além, porque logo antes ele trata dos processos administrativos. Nós entendemos que ele quis também atingir os procedimentos administrativos. Logo, nós não pode ser feita uma leitura da ótica devido ao processo penal constitucional e até uma investigação constitucional restringindo, por conta dessa ausência do termo procedimento, apenas aos processos. Então há sim a aplicação desse inciso 55 do artigo 5º aos inquéritos policiais. Tá, mas Alex, é só isso que a gente tem? Não, nós vamos ver que tem muito mais dispositivo, até na própria Constituição, garantindo direito ao contraditório e à defesa no inquérito policial. Vamos ver, por exemplo, o artigo 5º, inciso 63, que ele diz o seguinte, vamos acompanhar a leitura. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O que é o auto de prisão em flagrante? Nada mais é do que um inquérito policial iniciado não por portaria, mas pelo auto de prisão. Ele é um inquérito policial. Então, se o nosso Constituinte está na Constituição, disse que no auto de prisão em flagrante, que é aquela condução para a pessoa que acabou de cometer, está cometendo, enfim, é perseguido e encontrado, lá do 302 do Código de Processo Penal, permite a prisão flagrancial, mas também a polícia ostensiva fazer a captura e a judiciária converter a captura na prisão flagrancial, ele garantiu que nesse ato administrativo também seja assegurado ao investigado que seja informado dos seus direitos, seja dado-lhe o direito de informar um familiar e também de ser assistido por um advogado. Então, quer dizer, a nossa Constituição já nos dá o norte que procedimento administrativo, sim, não é processo, mas há direito de defesa? Com certeza. Se no auto de prisão em flagrante a gente tem o direito de presença do advogado, então seria contraditório a gente interpretar os dois dispositivos dizendo que não tem direito de defesa, mas o advogado pode, desde o momento da captura, acompanhar o seu cliente na delegacia. Portanto,
ao assegurar o direito à presa assistência do advogado, nada mais fez que o constituinte que permitir o acesso ao defensor aos autos do inquérito policial iniciado pelo auto de prisão, não por portaria, certo? Fica aí uma dica de se há na Constituição uma menção direta ao contraditório. Dentro de todos os procedimentos administrativos, nós entendemos que sim, porque esse dispositivo que assegura ao advogado acesso ao seu cliente e até mesmo ao auto de prisão, ele nada mais fez do que dar esse contraditório implicitamente ao procedimento administrativo, que é o inquérito policial. E, senhores, não é só na Constituição que está assegurado o direito da participação dialética mitigada do advogado e também da parte na investigação. Nossa legislação infraconstitucional é rica em exemplos que garantem uma direita de defesa e um contraditório, não tão amplo quanto no processo, ainda dentro do inquérito policial. Vamos ver aqui comigo. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o artigo 14 do Código de Processo Penal, que ele garante que um investigado pode, caso queira, requerer diligências diretamente ao delegado. Vamos comigo à redação. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Novamente, eu quero lembrar aqui uma impropriedade no termo indiciado, porque ele começa com situação jurídica de investigado. Indiciamento é o ato final, tá? Não é inicial. Logo, o investigado tem que ser feita uma leitura ampla. O investigado é que tem direito desde o início do inquérito policial, a partir do momento que ele tem ciência do momento que está sendo investigado, a requerer ele mesmo, sem mesmo participação do advogado, diligências ou apontar suas razões aí para o delegado de polícia, que pode ou não acatar, porque, como nós vimos, o inquérito ele é inquisitivo, porque ele é gerido pelo delegado de polícia dentro da sua discricionalidade. Outro ponto aqui é lá no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ele exige a remessa do auto de prisão em flagrante à defensoria em até 24 horas após a prisão, caso o autuado não informe o nome do seu advogado. Vamos acompanhar aqui a leitura do dispositivo. Parágrafo 1º, em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Olha como ampliou. Esse dispositivo ele obriga que seja comunicada, se o preso não indicar nome de advogado, que seja remetido à defensoria, ou seja, que alguém lá desde do auto de prisão, o inquérito iniciado por mediante a auto de prisão, a defensoria já esteja ciente, seja informada para que analise a lisura também daquele auto, como se fosse uma espécie de controle. Nós sabemos que o nosso controle é feito pelo Ministério Público, mas essa comunicação também não deixa de ser uma forma de fiscalizar os atos da Polícia Judiciária, Polícia Militar também, e não deixa de ser uma expressão do direito de defesa e de contraditório dentro do nosso inquérito policial. Outro ponto, oitivo da outra parte, em caso de cautelares. A regra passou a ser que no caso de pedido de medida cautelar, digamos, um exemplo, uma cautelar diversa, a prisão, restrição de direito de ir e vir, tal hora, restrição de frequentar tal lugar, restrição de sair de casa. Via de regra, agora o artigo 282, parágrafo 3º aí do nosso Código de Processo Penal, ele prevê o quê? Vamos comigo. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficiência da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifique essa medida excepcional. Então vejam só que interessante, senhores. Dentro de uma cautelar requerida, representada, no caso, pelo delegado de polícia, numa cautelar o juiz tem que intimar outra parte, ali dentro do inquérito ainda. É ou não um elemento dialético de uma espécie de contraditório já prévio, já antecipando a posição da defesa para o juiz, dentro ainda dos autos do inquérito, não tem processo. Vocês entendem? Isso é mais uma expressão de por que o inquérito policial admite, sim, uma certa forma de defesa e de contraditório. Agora, uma
alteração recente, uma inserção recente aí no Código do Processo Penal, que é o artigo 14A. Ele criou pela nosso chamado pacote anticrime, que passou a viger recentemente, criou-se esse dispositivo e passou a prever que policiais federais, policiais rodoviários, rodoviárias federais, policiais penais, policiais civis, policiais militares, membro do Corpo de Bombeiro, guarda municipal, quando essas classes forem investigadas por fatos relacionados ao uso da força letal, então o que tem que acontecer segundo esse artigo 14A? Tem que ser intimado sobre a instauração da investigação. O delegado de polícia, a partir do momento que ele lavra a portaria, entrega para o escrivão lança no livro, e aí a partir disso está instaurado o inquérito policial, ele tem que, de pronto, emitir uma intimação. Vai gerar muito debate, eu não vou entrar aqui, senhores, no mérito, se tem que fazer, se não tem que fazer, eu não quero entrar nos pormenores, só quero mostrar essa existência, tá? Os tribunais nem se manifestaram quanto a isso, a gente pode fazer um vídeo apartado para discutir só esse artigo, que é muito extenso quanto a conteúdo, só vou falar o que ele trouxe, tá? Não vou entrar no mérito. Ser intimado sobre a instauração da investigação, para que o investigado indique uma defesa técnica em até 48 horas, seja defesa técnica obrigatória dentro do inquérito policial. E por que é obrigatório? Por quê? Caso o investigado não indique defesa técnica nessas 48 horas, a contar do momento que ele foi intimado, deve o delegado intimar o órgão em que ele trabalhava na época dos fatos, para que o órgão indique defesa técnica em até 48 horas. Então olha só que interessante, pessoal. A gente foi criado uma espécie de defesa técnica obrigatória. Nós já tínhamos lá a comunicação à defensoria obrigatoriamente, se ele não indicasse defesa, pela auto de prisão, mas por portaria não tinha nenhuma previsão. Então ela criou essa previsão aqui, ó, que se o investigado não indicar em 48 horas, o delegado ou quem preside a investigação tem que comunicar ao órgão para que ele, em mais 48 horas, obrigatoriamente indique defesa. Eu também não vou entrar no mérito, não vou discutir em tribunal superior até onde isso se condiz ou não com as investigações, mas olhem que instrumento importante dentro do inquérito policial. Então, senhores, como você vai continuar alegando que não há direito de defesa, não há direito contraditório com um dispositivo como esse? Não é uma faculdade, é uma obrigação. O investigado pode, desde pronto, indicar defesa. Não fazendo isso, a instituição a que ele pertencia quando ele cometeu esse ato da força letal, tem que ser intimada para que constitua, não é uma faculdade. A leitura do dispositivo não prevê faculdade. Pode se dar uma interpretação diferente lá na frente, mas a leitura seca do dispositivo é essa. Tem que ser intimada a instituição para que apresente alguém para defendê-lo dentro do inquérito policial. Não haver necessidade. Outro termo a ser utilizado a não ser esse, de defesa mesmo dentro do próprio inquérito policial. Aqui é uma clara evolução no tema, senhores. Antes a previsão era de comunicação à defensoria, caso houvesse revelia do investigado, indicar um defensor, e apenas em caso de prisão flagranciada. Agora, para aquelas as pessoas ligadas às instituições previstas, as polícias civis, militar, rodoviária, federal, tudo mais, a defesa técnica é necessária, não basta uma comunicação. Deve ser intimada a contar da instauração do caderno, tá? E eu vou fazer algumas notas técnicas aqui. A primeira dela, o dispositivo fala se está, mas está é ato de processo, então o correto é intimar, tem que ser intimado para apresentar a defesa técnica. Outra que a gente vai tratar agora é a questão do indiciado. Certa parte do dispositivo ele fala indiciado, mas a intenção do legislador era atingir o investigado. Mas por quê? O indiciamento é um ato que só deve ocorrer ao final da investigação, quando o delegado de polícia já tiver juntado todos os elementos para indicar a materialidade delitiva, ou seja, aconteceu um crime, quais circunstâncias aquele crime, aquela contravenção, infração penal como um todo, se deu, e os indícios suficientes de autoria. Essa previsão está onde? No artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Então, o correto é falar investigado e não indiciado. Indiciamento é ato final do inquérito, que deve ser, na minha concepção, após o relatório final, que é quando o delegado entende que acabou toda a investigação, ele tem elementos suficientes para dizer que teve crime e para falar quem é o autor e de que forma ele perpetrou aquela infração penal, certo? E voltando aqui aos dispositivos que tratam de um direito de defesa e contraditório dentro do inquérito policial, a gente vai lá para o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela fala no seu artigo 7º, inciso 14, o quê?
quais são os direitos do advogado. E dentre eles, o advogado tem direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo que sem procuração, auto de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Essa é a redação do artigo 7º, inciso 14, mas não é o único, tá? O artigo 7º, no seu inciso 21, ele também quer uma prerrogativa, um direito do advogado de assistir os clientes durante a apuração das infrações penais, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório e depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes, ou dele derivados direta ou indiretamente. A partir de 2016 aqui, a gente percebe essa mudança, principalmente do Estatuto da OAB. Ele trouxe 2 pontos que o advogado pode apresentar: razões e quesitos. Vamos diferenciar um da outra, tá? Razões são argumentos que podem ser apresentados pela defesa com o objetivo de tentar influenciar o convencimento do delegado sobre a existência de elementos informativos em detrimento do investigado. Ou seja, pode vir a defesa, indicar por tal ou qual razão que não foi o cliente dele, ou pode ter sido outra pessoa, e ele faz isso para tentar influenciar o delegado a adotar algumas diligências. Tá? Como a gente disse, novamente, o inquérito é inquisitivo, mas olha só essa ponta, ele indica razões para o delegado tentar mudar o seu entendimento e às vezes até mudar o foco da própria investigação. Isso é muito importante. E quesitos? Quesitos são indagações direcionadas aos peritos que devem ser respondidas quando da elaboração do laudo pericial. Vamos lá para o Código de Trânsito Brasileiro. No Código de Trânsito nós temos a situação do artigo 306, que bem resumidamente é o crime de embriaguez ao volante. O crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância que determine dependência psíquica, ele está ali no artigo 306 e ele aceita provas nos seus dispositivos ali, que é a via de regra é o etilômetro, ou seja, o vulgo bafômetro. A pessoa vai lá, assopra o aparelho, vai ver se ele está dentro do limite permitido por lei ou não. Se estiver acima, vai ser preso em flagrante, vai ser conduzido até uma delegacia de polícia. Mas não só, se o suspeito se negar a fazer o exame, ele pode também, o agente que o capture, que verifique ele naquela situação, pode elaborar outros documentos, como um auto de constatação, que ele vai dizer que o suspeito está com o olho vermelho, está com fala arrastada, está com hálito etílico, está muito alegre ou está muito nervoso. São circunstâncias que indicam que há uma alteração da capacidade psicomotora. Tá. Falei tudo isso para quê? Para demonstrar que, por mais que o agente tenha fé pública, é garantido o direito à contraprova. Então, lá no parágrafo 2º, na parte final, diz o seguinte: a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. Certo, senhores? Lá, ainda dentro da delegacia de polícia, é assegurado, tem que ser assegurado para o capturado que se ele quer fazer uma contraprova, eu quero ser levado até o médico, eu tenho uma doença grave que me deixa nessa situação com esses mesmos indícios aqui, eu posso provar que eu tenho essa doença, que esse meu olho vermelho não tem nada a ver com embriaguez, tem a ver sim com o uso do medicamento, e que não muda em nada a minha capacidade psicomotora, é só um evento externo. Então ele tem direito à contraprova dentro ainda do inquérito policial. E qual que é a posição dos tribunais sobre isso tudo? Por um lado, eles dizem que genericamente não aplica contraditória e ampla defesa ao inquérito policial. Tem vários julgados nesse sentido. Por outro lado, o STF edita a súmula vinculante número 14, que fala o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, senhores, se por um lado ele fala que o inquérito policial ele não tem contraditório para a defesa, do outro lado eles emitem uma súmula vinculante dizendo que o advogado tem direito a acessar aqueles autos. Então, como assim não existe? Tá? Existe sim. Então, essa posição aí é contraditória e nós nos filiamos à ideia e à tese que há sim um contraditório e uma ampla defesa uma defesa dentro do inquérito policial. Então,
quais são os principais direitos do investigado dentro da investigação preliminar, dentro do inquérito policial. Vamos fazer aqui um resumo. Direito contraditório, basicamente é o direito à ciência sobre a existência do procedimento em curso, de seus atos e elementos informativos, como o direito a participar no seu desenvolvimento e influência na conclusão. E há o direito de defesa, contraditório, direito de defesa. O direito de defesa ele pode ser pessoal, que é o direito à autodefesa, que se subdivide em positivo ou negativo. Direito pessoal positivo, direito de se manifestar negando a autoria delitiva e apontando os motivos dessa negativa e fazendo requerimentos, o artigo 14. E o negativo, o direito de se manter em silêncio. Ele não é obrigado a falar nada, não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. E segundo, o direito de defesa técnico é o direito de ser acompanhado por um advogado que vai ter acesso aos autos e esse advogado vai ter direito a apresentar quesitos e razões, tá? Então fica claro aí, senhores, que existe sim o direito de defesa e contraditório, mesmo que não tão amplo quanto no processo, dentro do inquérito policial. Para encerrar o vídeo, eu vou pedir, se vocês curtiram aqui, deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal, que sempre fortalece aí. Se quiserem deixar um comentário, por favor, façam isso e até indiquem vídeos ou assuntos que vocês gostariam que eu tratasse nas próximas semanas aí, beleza? Um abraço!